Olá, eu sou Raíssa, endocrinologista da Andrea Carvalho Clínica Integrada, e hoje estamos com uma convidada muito especial, Karine, psicóloga especialista em sexualidade, para a gente tratar de um tema muito prevalente, que é a baixa libido em mulheres. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Raíssa? É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. E temos bastante coisa para conversar, né? Que Sim. assunto, como está cada vez mais prevalente essa parte, né? Essa queixa das mulheres, dessa baixa libido, desse desejo sexual mais baixo, e como isso é complexo, como a gente vê vários fatores envolvidos, né? Sim, e é muito interessante também, Raíssa, porque às vezes as mulheres vêm nos buscando, né, procurando o nosso trabalho, achando assim que é só comigo, o que eu tenho de errado, o que está acontecendo com a minha situação, né, buscando problemas como se fosse só com ela. E aí quando a gente abre isso para as outras pessoas e explica que isso não é tão incomum quanto a gente imagina, parece que, né, dá aquela aliviada, não, então tá bom, então deixa eu ver o que tá acontecendo comigo. Né? Sim, sim. Tem as mulheres que têm as rodas de conversa, né? Que é um assunto entre as amigas e acaba comentando e vê que é, mas muitas delas acabam chegando até nós acanhadas, né? Com receio de ser a única. Isso a gente vê bastante. Sim, e é muito legal a gente poder trabalhar em conjunto nessa parte, porque às vezes eles chegam até mim, né? E aí a primeira pergunta que eu faço, mas você já passou pelo endócrino? Você já conversou? Você já fez os exames? Sabe se tá tudo bem? Porque dentro do meu trabalho eu preciso, antes de qualquer outra hipótese, descartar a hipótese biológica, né? A fisiológica. Então a gente precisa saber que tá tudo bem ali com o corpo, para daí a gente buscar se na mente, na alma, enfim, tem alguma coisa que não tá legal, né? Exatamente. Dentro da área da endocrinologia, a gente tem algumas doenças, alguns problemas que a gente acaba avaliando mesmo. Um deles é a disfunção da tireoide, o hipotireoidismo ele é bem comum gerar. Outros sintomas, a gente tem queda de cabelo, pele mais seca, e um dos sinais pode ser irregularidade menstrual e a baixa do desejo sexual. O excesso de prolactina, que já é uma causa um pouquinho menos prevalente, mas que afeta todos os hormônios femininos, e nisso vem também baixo desejo sexual com irregularidade menstrual, a possibilidade de saída de leite pela mama mesmo sem estar grávida, sem estar amamentando, que é a causa de excesso de prolactina fisiológica, daí a gente pensa nas causas patológicas mesmo, uma doença. Então isso tudo tem que ter esse olhar hormonal para a gente realmente ver se tem algum distúrbio que precisa ser corrigido, se a baixa libido tem uma causa hormonal secundária, ou se não, a gente descartou tudo, viu que não tem nada, então realmente vamos pensar em outras possibilidades, o que mais pode estar atrelado, e a gente vê que as causas hormonais são a minoria. A gente tem que fazer toda essa investigação, mas a maioria das pacientes não tem um distúrbio hormonal propriamente dito. Sim, e a gente precisa pensar também a fase que essa mulher está vivendo, né? Toda a parte da maturidade do corpo da mulher também. Quando a gente fala, por exemplo, de lubrificação, algumas mulheres acabam perdendo um pouco do desejo, um pouco da libido, porque a lubrificação já é mais baixa por conta da idade um pouco mais avançada, né? Ou até não só por causa da idade, mas por conta de qualquer outro hábito ou qualquer momento que ela está vivendo e que o corpo acaba respondendo dessa forma. Né? E aí a gente às vezes vai buscar, mas é hormônio, faz exame e não acha, né? Porque na verdade não está procurando o lugar certo. Nesse período de perimenopausa, menopausa, a gente espera essa redução da lubrificação, que às vezes é algo que também comecei a ter dor na relação sexual, então eu já fico mais acanhada, já não tenho, poxa, vai doer de novo da próxima vez, então eu já começo a buscar menos. Tem esse fator também que é bem importante, que foi bem lembrado que você comentou agora. Então, muitas das vezes começa a ter um bloqueio por conta disso. Acaba vê essa baixa lubrificação e associa, às vezes, com dor, com algum incômodo, né? Sim, e a gente precisa pensar também em toda a parte cultural, né, da mulher, como você falou no começo. Às vezes sai numa roda de amigas e tal. Que bom que essas mulheres, se elas tiverem essa roda de amigas que fala sobre isso, né? Eu brinco muito com as minhas amigas porque a gente fala muito abertamente sobre a vida sexual uma da outra e isso vira até piada às vezes entre os meninos, né? Que eles falam, nossa, mas vocês falam, sim, a gente fala. E é algo que é muito bacana entre nós, você dividir essas experiências,
tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária, todo mundo vivendo mais ou menos, né? Ah, teve filho, a outra tá tentando e assim vai. Então a gente começa a fazer uma rede de apoio ali mesmo entre as mulheres. Sim, é uma forma de tirar dúvidas. É só comigo ou não, né? Exato. E é onde a gente consegue, às vezes, esse compartilhamento informal, a gente consegue até criar forças para procurar ajuda, para ver, opa, tem uma coisa que talvez não esteja tão parecido com as outras, foge ou está me incomodando, daí realmente vale a pena. Mas esse convívio, essas informações são legais de trocar, né? Mas não são todas as mulheres que têm essa facilidade, né? Sim. De falar sobre isso, de abordar temas relacionados à sua vida sexual, por exemplo, ou seus desejos, ou a falta dele, mesmo com as amigas, mesmo com mãe. Eu já recebi mulheres no consultório que não conseguiam falar com a própria mãe, né, sobre a sua vida sexual. E às vezes casada com filho e tal, e né, não conseguia dividir com ninguém. E aí a gente acaba tentando entender, né, de uma forma cultural mesmo, por que essas mulheres acabam ficando dessa forma mais engessada. E eu lembro que uma vez, para montar uma palestra sobre feminino e tudo mais, eu acabei estudando um pouco mais a fundo, e a gente vê muito durante a história da mulher, né, da sexualidade da mulher, do como isso foi durante muito tempo reprimido. Né? O próprio Freud inicia os estudos dele através da doença que ele chamou de histeria nas mulheres, que eram nada mais nada menos do que as mulheres reprimirem todo esse desejo sexual, né? As mulheres até um dado momento elas não tinham direito de ter orgasmo, por exemplo. Hoje você conversa com mulheres que às vezes você pergunta, mas você já teve orgasmo? Não sei. Se a resposta é não sei, é porque não teve, né? Uma mulher que teve um orgasmo sabe que teve um orgasmo. Então a gente pensa assim, como está a construção cultural dessa mulher? Como está a construção feminina dela a ponto de ela não conseguir falar sobre essas dificuldades? O que ela espera de uma relação, né? O povo brinca assim, que o homem é mais fácil, porque homem não sei o quê, a gente tem muito disso, né? E eu acredito que seja muito porque o homem, ele tem o contato com o órgão genital a vida toda, né? Ele tem a genitália dele manipulada desde sempre, né? E a mulher não. Nós temos basicamente a mesma estrutura, mas a do homem está toda ali exposta, a da mulher é inteira interna. Então já começa aí, né? E aí aquele cuidado todo com o manusear da mulher, e não pode, né? Não senta assim. Às vezes você vê menininha com a fraldinha ainda, né? E falando, não mostra, não sei o quê. Então assim, sexualizar muito a mulher desde um momento em que não era para ser sexualizado, quando essa mulher chega na vida sexual dela, ela responde daquela forma que ela foi construída. Não pode mostrar, não é assim, né? Fica embotada, não consegue ter prazer, não consegue fazer o que quer, fazer o que gosta na cama, né? E aí isso tudo vai interferir no desejo. O desejo em um dado momento some, porque é o que ele quer, não é o que eu quero. Não consigo dizer o que eu gosto da forma que eu gosto, então é o homem que domina ali aquela situação e aquilo não vai bem. E é muito importante essa parte de ser recíproco na relação, né? O homem e a mulher, eles conseguirem conversar sobre isso, realmente buscar, porque a vida sexual é para satisfazer os dois lados, né? Precisa ser dessa maneira. Exato. E é muito mais saudável e muito mais prazerosa se for dessa maneira, né? Os dois terem essa abertura, essa liberdade de poder falar o que quer, como gosta, se não gosta, né? Que tenham esse contato, essa união suficiente para um cuidar do outro, um gostar do outro, né? A ponto de querer satisfazer também, o homem querer satisfazer a mulher também. Eu vejo muitas vezes no Dia da Mulher, né? Palestra em função do Dia da Mulher, como seduzir, não, né? Como se conhecer, como saber o que você gosta, o que você não gosta, onde está o teu prazer. E aí essa libido, ela começa a despertar, ela começa a voltar, você começa a entender que você tem estratégias também, né, para o despertar dessa libido. A mulher, eu vi uma sexóloga muito legal falando assim sobre as preliminares da mulher, não são só aquele momento em que você deita e você começa as carícias, né? As preliminares da mulher são desde a hora que ela levantou da cama, né? De um bom dia que você deu para ela,
de um elogio que você fez, de um carinho que você fez, né? Então, a mulher, ela tem uma chavinha que precisa estar ali. E se a própria mulher não cuida disso, como é que nós vamos querer ensinar para os homens como eles vão cuidar, né? É bem isso mesmo. Todo esse cuidado que vai acontecendo, toda essa preparação mesmo que vai acontecendo, muda totalmente o desfecho, né? Às vezes o desejo sexual nasce muito antes mesmo, essa parte do preparar, do esperar, de ter essa preparação mesmo. Isso muda, né? Não dá, muitas mulheres não dá para ser aquela coisa de última hora. Varia muito de mulher para mulher também essa parte, né? O que cada um, o que incentiva cada um a ter um desejo sexual maior, isso é algo bem pessoal e só se conhecendo, como você disse. Exato. E aí, quando a mulher chega com essa queixa, por exemplo, para mim, a primeira coisa que a gente vai buscar entender é qual é o momento que aquela mulher está vivendo, né? O que está acontecendo na tua vida nesse momento? É casada, não é? Pois é. A questão de dormir com os filhos também, né? Às vezes é uma coisa que limita muito. O que eu costumo ver, às vezes, de conversar com algumas mulheres assim, é difícil porque meu filho tá no quarto e realmente ali não é uma situação, ali não tem como acontecer algo, não é mesmo? Sim, e a gente tem muito desse cuidado, né? De tentar mostrar para os pais, para os casais, enfim, né? Que a importância da criança estar no espaço dela, justamente por causa disso, né? O contato entre homem e mulher, ele fica um pouco mais defasado quando surge esse terceiro serzinho ali, né? Ou quarto serzinho, quinto serzinho às vezes, né? E a gente precisa entender que essa dinâmica entre o casal precisa estar ali, eles precisam estar em sintonia, né? Para que as coisas voltem a acontecer. Eu já li alguma coisa bem interessante sobre isso, que assim, antes do casal ser pai, eles eram um casal, é homem e mulher. Então, algumas coisas têm que prevalecer, né? Algumas coisas têm que ter esse olhar cuidadoso. Lógico que muda tudo, né? Algumas mulheres sentem muita diferença depois do parto, começam a se olhar de uma maneira diferente. Sim. Então, isso tudo também pode ter uma certa interferência, mas é o voltar o olhar para si mesma, né? Ver o que está incomodando, o que pode ter mudado esse desejo sexual para tentar buscar ajuda, para tentar melhorar. Eu acho que se entender é muito importante, né? Sim. Quando você olha para você e você sabe o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, como você funciona, quando tem algo que não tá legal, que tá fora do teu usual, você consegue identificar. Sim. Né? No pós-parto, por exemplo, é uma coisa que, não sei se foi no teu caso, mas no meu caso ninguém nunca me contou, né? Que a relação depois do parto seria uma relação muito difícil, né? Você tem ali uma mucosa que está extremamente sensível, uma musculatura que está toda modificada. Eu não tive filho por via vaginal, eu tive filho, né, por parto cesárea, mas mesmo assim muda tudo. E aí você precisa de muita conversa, de muito cuidado, de muito carinho. O teu parceiro precisa entender aquele momento. Então, assim, se o casal não tá conectado, se o casal não fala sobre isso, se tem aquele tabu todo que não fala sobre a sexualidade da mulher ou daquele casal, as coisas não vão fluir. Mudam. E a gente vê essa questão hormonal muito interessante, que durante a gravidez a gente tem o pico de hormônio. Geralmente primeiro trimestre pode ter mais enjoo, coisas assim, que geralmente a mulher não gosta muito. Acaba afastando um pouco essa questão sexual. Mas o segundo trimestre, quando melhora, o aumento dos hormônios femininos geralmente aumenta bastante o desejo sexual. E mesmo com a barriga e tudo mais, pode tranquilamente ter relação sexual no terceiro trimestre. A gravidez é um momento propício para ter relação sexual, mas o pós-parto é aquela baixa de hormônio. Então muda tudo. Muda tudo e realmente tem que ter essa compreensão bem importante. Tem um período lá que não dá para ter a relação sexual, é o período de adaptação, né, de todas as mudanças, de cicatrização, enfim. Sim. Mas depois, essa volta, o corpo tá diferente, a mulher tá diferente, a cabeça tá diferente, o corpo tá diferente. Então, realmente a gente precisa ter esse olhar. O marido, né, o companheiro tem que ter esse olhar de realmente, opa, vamos com um pouquinho mais de calma, porque muita coisa mudou para aquela mulher e ela tem que saber que muita coisa realmente mudou. Tem que ter esse tempo.
Exatamente. E aqui a gente está falando de uma relação heteronormativa, né? E aí quando a gente tem uma relação homoafetiva, você imagina que uma mulher com dificuldades sobre falar, sobre se conhecer e tudo mais, já é difícil, você imagina duas mulheres nessa relação, né? Então são situações que a gente precisa sim mostrar para as nossas meninas, mostrar para as nossas mulheres que a gente precisa falar sobre o nosso corpo, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Quanto mais informação, isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, é algo que eu achei maravilhoso, porque quanto mais informação a gente conseguir levar para as pessoas, mais as pessoas vão entender que tá tudo bem falar sobre isso, que tá tudo bem a gente trocar, né, histórias sobre isso e a gente se conhecer e a gente ter informação para você entender que não, isso não tá legal em mim porque eu não sou assim, né? Quando você sabe como você é e tem alguma coisinha que não tá legal lá, você vai conseguir, não, mas espera, a psicóloga me ajuda nisso aqui, não, agora eu preciso da endócrina e agora eu preciso do fulano, né? Então é algo que a informação ela salva vidas, né? Então acho que inclusive vidas sexuais, né? Bem isso, bem isso. E a parte hormonal é importante de ser avaliada, mas ela é uma parcela pequena. E, por exemplo, uma dúvida bem comum no consultório é a dosagem de testosterona em mulher, que é algo bem difícil pelo ensaio, pela questão química mesmo. A gente vê que mulher tem que ter uma testosterona num nível muito menor do que o homem, e o ensaio, a maneira que é feita hoje laboratorialmente, comercialmente, não é um resultado muito palpável, com resultados assim, com valores de referência bem estabelecidos. Então, ter uma testosterona baixa não quer dizer que essa seja a causa do desejo sexual baixo, porque é um exame laboratorial que eu tenho muita dificuldade de interpretar, porque ele não é acurado, ele não é sensível. Então, muitas das vezes a gente vê pacientes chegando com um exame, nossa, tá aqui a causa do meu problema. Sim. Não, não é por aí. A gente teve até notas lançadas na Sociedade Brasileira de Endocrinologia tentando esclarecer um pouquinho mais isso, que esse exame não tem essa ligação direta com a baixa libido. Uma baixa testosterona não quer dizer uma baixa libido. Tem um caminho muito longo aí que a medicina ainda tem que avançar, que os laboratórios têm que avançar para a gente realmente ter essa ligação melhor. Hoje essa ligação não é estabelecida. Para você ver, né? As pessoas chegam com tá no papel, tá ali, meu problema tá aqui, porque a gente quer encontrar onde é que está o problema. Sim. E aí, quando o problema tá lá guardadinho, né, dentro da cabeça, tá lá num lugarzinho que você não quer remexer, fica mais difícil de você acessar, né? Então, você ter essa consciência de que, olha, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos tratar, né? E aí, quando às vezes chega com esse histórico, né, ai, minha libido tá baixa, e você começa a perguntar da infância, a pessoa já fala, não, mas eu nunca sofri abuso. E não é isso, né? A gente quer saber da construção, a tua construção enquanto mulher, como é que tá? Pra gente entender como você funciona. E a questão dos pais também é importante nesse sentido, né? Muito, como muito. Foi. Sim, como foi Era falado sobre, né? Você conseguia falar com a tua mãe sobre isso? Você não conseguia? Você tinha essa abertura, você não tinha? Então isso é muito importante também, porque vai refletir na vida sexual da tua filha, né? A forma como você trata a sexualidade dela, as descobertas dela vão influenciar na vida sexual dela lá na frente. Então é muito importante. E é bem importante esse apoio na família, né? Todo esse cuidado desde a criação, né? Desde a infância, como isso influencia o restante da vida. Sim, e entender também que buscar ajuda também faz parte desse processo, né? Os pais, às vezes, podem buscar essa ajuda se acharem que não tá legal, né? Não tô dando conta, não sei por que caminho andar. Busca ajuda, né? Dos profissionais para também ajudar nessa orientação. E aí, essa criança ela vai crescer entendendo que tá tudo bem buscar ajuda para tentar resolver dificuldades minhas, pessoais. Tá tudo bem eu conversar com a minha amiga sobre a minha vida sexual, né? Não é tabu, não é problema, né? E quando tem um problema, você, conversando, você consegue resolver, né? E como é bom se cuidar, né? Como é bom poder contar com pessoas, desde amizade, profissionais. E nós estamos aqui para isso, né? Exatamente. Hoje essa conversa é para esclarecer e para tirar dúvidas e para ajudar. Para buscar sempre informações de qualidade e ajudar o máximo de pessoas possível. É isso aí.
Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso estar aqui contigo nesse papo. Acho que a gente pode ter esse hábito de fazer isso mais vezes, é muito legal. E como a gente falou antes, né? Quando a gente começa a semear essa informação, um manda para o outro. Hoje a gente tem essa facilidade da internet, né? Então, vai um mandando para o outro e quem se identifica manda para quem... lembrei de fulano, manda, né? Porque acho que isso vai ajudar muitas pessoas. Com certeza, o objetivo é esse mesmo, ajudar e informação. E a internet está aí para isso, ligar pessoas. E estamos aqui também, além do vídeo, né, na Andréa Carvalho Clínica Integrada, para ajudar a quem precisa, para fazer diagnósticos, para buscar uma vida sexual melhor e melhorar de todas as maneiras. E se você se identificou ou lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo, vamos disseminar informação. E estamos aqui na Andréa Carvalho Clínica Integrada à disposição para ajudar você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir aqui ajudar, conversar. Esse bate-papo foi muito gostoso. Com certeza teremos alguns próximos por aí. Vai ser um prazer. Estou aqui esperando o convite.